Nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, pelo teu muito imenso amor, quando eu contemplo João 3,16, misericórdia, tua palavra é linda, maravilhosa, viva e eficaz, o maior poder que esse mundo poderia receber. Poder de salvar um ser humano eternamente, pelo sacrifício de Jesus. Poder de libertação, quebrar cadeias. Misericórdia. Pai, quanta gente faz tratamentos, entra ano, sai ano, não tem paz, não tem um sono tranquilo. Misericórdia, angústia, amargura, depressão, iras, raivas, revoltas, maus pensamentos, turbulências. Quanta gente, meu Pai, que não tem nada nesta vida, numa miséria, no seu ser interior, quando poderia receber tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Misericórdia, Senhor. Pai, nós agradecemos de todo o coração por sermos salvos, nosso nome escrito no céu, e a graça de podermos desfrutar da comunhão do Teu Santo Espírito, da Tua cobertura, do Teu poder, dos Teus cuidados. Pai Celestial, muito obrigada. Ensina-nos, Senhor. Quando olhamos para esse mundo e vemos as loucuras, os sofrimentos, Senhor, as atrocidades, misericórdia. Dizemos que privilégio eu ser de Jesus. Estar numa igreja e ter um aprisco. Poder, Senhor, desfrutar dos cuidados de Jesus, o bom pastor. Pai, muito obrigada. Senhor, estamos buscando mais iluminação nos olhos espirituais, no entendimento. Ajuda, Senhor. Pai, é tão triste quando se erra contra o Senhor, sabendo que não há necessidade de errarmos, porque a Tua palavra nos ensina tudo. O Teu Espírito Santo ilumina, esclarece. Senhor, nós agradecemos. Fale conosco, Pai. Fale conosco. Encontre o nosso coração, o nosso ser interior. Encontre o nosso ser preparado para o Senhor, receptivo inteiramente à Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? O celular está desligado? Eu não ouvi nenhum amém. Aí tem gente que assiste, tem gente que acha um absurdo. Absurdo fazer as pessoas desligarem o celular. Aqui nós usamos a Bíblia tradicional de papel, porque o celular atrapalha. Quando um celular toca na hora da palavra de Deus, lembrando que é a palavra de Deus, não é de homem nem de mulher, o proprietário, a pessoa do celular, né, de imediato já, o que é? Meu Deus, quem será? O que é? Pois é. Aí quem está do lado, né, já atrapalhou a comunhão com Deus, quem está à direita, quem está à esquerda, quem está na frente, quem está atrás. Mas a pessoa não se toca e acha que... Aliás, tudo hoje é normal, né, irmãos? Por que tantos cristãos hoje, irmãos, são tão derrotados com tanto poder à disposição? Vamos lá. Estamos falando sobre orações. Vocês já observaram o quanto homens e mulheres da palavra de Deus que viveram aqui nessa terra com Deus, alcançaram bênçãos, se livraram de males pelo poder da oração? Vocês já observaram isso? Os irmãos já observaram? Então vamos lá.
Na semana passada nós falamos de duas coisas importantíssimas para quem é de Jesus. Primeira que nós falamos. Há problemas que só serão resolvidos se houver um propósito e insistência em orar até resolver a coisa, mas continuar orando, porque orar é um dever cristão. A oração tem de fazer parte da vida cristã, irmãos. Mas o cristão tem de ter a oração em alto nível de valor, sabendo que é comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, é comunhão com o céu, é comunicação com o céu. Tem gente que pouco se importa se o céu trabalha na sua vida ou não, se está bem com Deus, se está mal. Aí entram nas igrejas, passam uma temporada ou participam de um culto ou outro e está tudo bem, até levar uma pancada, aí voltam. E a coisa não é assim que as coisas de Deus funcionam, porque não foi assim que Deus estabeleceu, não foi dessa forma. Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Criou para ele, tudo é dele, por ele e para ele. E aí, aí sabemos que o primeiro homem, Adão, logo desobedeceu a Deus, pronto, acabou tudo. Separado de Deus, o diabo passou a dominar, fazer a bagunça dele. Os olhos espirituais foram fechados, os olhos físicos inteiramente abertos, e daí tudo no mundo físico, não é? É palpável, é sensível, e é aquilo que o olho vê, aquilo que se escuta das pessoas se sabe, enfim. Vamos atentar. O poder da oração. Se quisermos que o céu trabalhe na nossa vida, nós temos de ter a palavra viva no coração, numa chama acesa. Ou seja, eu creio na palavra de Deus, não duvido da palavra, eu leio, eu escuto, eu medito, e quando eu preciso, essa palavra trabalha. A palavra de Jesus, irmãos, isso é sério. Abraão foi um homem de oração. Eram outros tempos. Abraão não ficava na internet, não tinha tempo, né? Não existia internet, não ia tirar tempo para isso. Principalmente quem vive nos centros urbanos, nas metrópoles, precisa estar muito atento para não se embaraçar e deixar, então, uma das coisas mais necessárias e preciosas, que é a vida de oração. Coloque isso dentro de você. Por que eu estou te falando isso? A gente está sempre observando o sucesso que os homens e mulheres tiveram, que a Bíblia apresenta. Até porque Deus manda isso. Em Isaías Deus diz, olhai para Abraão, vosso pai. Ou seja, olha lá. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Abraão foi um homem de oração. Uma coisa que a família precisa ver, irmãos, é que quem é de Jesus, primeiro leva Deus a sério. Mas somado a isso, então, a vida de oração. Quando filhos veem seus pais orando, vê um pai que se tranca no quarto, que chega a dizer, filho, precisa de alguma coisa? Não, o pai vai orar. Tranca a porta e vai lá orar. Ou não fala nada e se tranca e está orando. O filho está escutando. Lá está meu pai orando. Se o filho está adolescente, se é jovem, o pai se converteu, o filho não era de Jesus. No início é claro que o diabo vai tentar de tudo para jogar esse filho contra o pai. Vai dizer, olha como teu pai está fanático. Olha como ele mudou. Ele não é mais aquele que sentava com vocês para conversar, bater papo, para jogar. Teu pai não está fazendo mais isso. Mas vai ver se não está levando o filho para a escola, se é uma criança ou até um adolescente, se não está suprindo, se não tem uma boa conversa, enfim. Abraão foi um homem de oração. E uma coisa me chamou muita atenção esses dias.
Muito interessante, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis. No capítulo 13. No versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, lê comigo. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto de Hebrom. E edificou ali. Abraão edificava altares para Deus. Os altares do Antigo Testamento, irmãos, eram físicos, normalmente de pedra, pedra sobre pedra, uma pedra lisa, e ofereciam os sacrifícios. Você sabia que todo cristão deveria construir dentro de si um altar de oração? Colocar no coração e de dentro do coração tirar a verdadeira oração, conversar com Deus. E fazer disso um hábito diário na sua vida. Se nós colocássemos uma vida de oração em dia, no dia a dia, problemas não cresceriam, não se acumulariam e depois não seria o que a gente vê hoje. Quando o mal ataca um cristão, irmãos, normalmente o diabo já planejou muito como iria atacar o cristão. Ah, não, pastora, não. Então nós estamos esquecendo de um grande ensinamento, nós estamos nos esquecendo de um poder extraordinário que está à nossa disposição pelos ensinamentos da palavra de Deus do Novo Testamento, a armadura de Deus. O apóstolo Paulo descreveu uma armadura de guerra e ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, toda, de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vem o dia mau. O dia mau vem, o dia que a tempestade vem na vida do cristão para derrubá-lo. Já vimos aqui, Efésios 6. Versículo 13. Quem lê comigo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, e havendo feito tudo. Mas o que seria esse tudo? Esse é um erro, outro erro que os cristãos cometem, irmãos. É não procurar aprender, entender e alimentar ensinamentos e mandamentos de Deus para saber o que fazer segundo o problema que se apresentar. O nosso paladar é incrível, não é? Sim ou não? Não tem dia que você está com vontade de comer determinada coisa, só aquilo específico. Por exemplo, vamos dizer que você está com vontade de comer um bolo de cenoura com chocolate. Alguém já fez assim, Você já teve um dia que tem uma vontade de comer pastel de carne, pastel de feira? Não? Não. Teve um domingo, faz tempo, que eu falei com alguém aqui, eu falei, dá um pulinho na feira, compra uns pastéisinhos pra gente, mas não compra frito não, pra gente fritar na hora que fica melhor, fica crocante, quentinho. Tem um pessoal na feira aí que faz um pastel que é um espetáculo.
fazendo propaganda. Porque estava com vontade de comer especificamente aquele pastel. Não é o nosso paladar? Sim ou não? Pois é, irmãos. Mas vamos virar a coisa para as guerras. Toda guerra se usa as mesmas armas? Qual seria a arma que evitaria a explosão de um casamento com pancadaria? Você tem algumas. O silêncio. Primeiro, a paz no coração. A forma de olhar. Amém, Jesus? No máximo, uma voz mansa. Então, vamos lá? Provérbios 15, 1. Vamos aprender os princípios rudimentares. 15, 1. Provérbios 15, 1. Quem lê comigo? Quem lê comigo? Marido e mulher. Eles não sabem. Marido e mulher. Na frente de um tem um demônio. Preste atenção. Segurando um balde de combustível. Tem um demônio segurando um balde de combustível. A mulher está na frente, não está? A mulher está na frente, não está? Na frente dela tem um com uma tocha de fogo acesa. Preciso falar mais? Lê. Quem é o furioso que quer acabar com o casamento? Acabou de desviá-lo? O demônio sai com a tocha derrotado e desesperado, porque Jesus entrou bem no meio. Jesus entrou no meio. Dá o combustível para lá e a tocha para cá. Jesus chegou. O diabo sai desesperado. Chega lá no chefe dele, o chefe dele dá uma pancada nele, bate nele. Seu covarde! Se vocês soubessem as libertações que já fizemos e as confissões de demônios, vocês iam. Eu não bato papo com o demônio, mas não precisa, ele fala tudo. Ele não deixa, ele não deixa, ele não deixa. Um dia um demônio manifestou numa mulher e disse para mim assim: eu não sei onde eu tô, que eu não jogo teu carro num poste. E eu falei: por que não fez? Por que não faz? Porque esse homem aí do teu lado não deixa. Homem. Tem anjos que parecem homens, a Bíblia apresenta. Ele não deixa. Ele não está jogando conversa fora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ninguém ficaria 30 anos, 30 e poucos anos atrás de um púlpito, se não fosse Jesus. Saiu o demônio com a tocha acesa, desesperado. Lá foi o outro com combustível derramando pelo chão. Quem pisar por ali, quem anda no caminho da ira. Tem gente que vive no caminho da raiva, tem gente que vive no caminho da ira. Tem gente que deitou na cama da sonolência. Não quer nada com a vida, a Bíblia fica lá no canto. Até teia de aranha tem lá. Onde os livros estão, a Bíblia está lá. Está aqui uma arma que impede problemas no casamento, na relação familiar. Por que todo mundo pensa que arma é só gritar? Sai, demônio, está amarrado, fora daqui, não sei o quê.
Parar com isso, irmãos. Está aqui uma arma. Por que não se usa essa arma? Sabe por quê? Porque não se tem tempo de aprender. Porque não se lê, não se medita. Não se reflete. Abraão construía altares, mas era homem de oração. Homem de oração. Sabe quando as coisas estão te sobrecarregando, que estão tentando acirrar os teus nervos? Para, porque Jesus é o príncipe da paz. Acalma o seu coração, vai falar com Deus, vai orar. Vai entregar tudo no altar dele. Vai orar, vai orar, vai orar. Por que tantas guerras em família? Por falta do cumprimento da palavra de Deus. Voltando a Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Quem lê comigo? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe qual é o lugar celestial preferido pelo diabo? O corpo humano. O corpo humano. Se ele conseguir uma cabeça para elaborar um plano maligno para fazer mal para alguém, aquela cabeça vai ser a morada dele. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue é o ser humano. Carne e sangue, até o bicho é de carne e sangue. O animal, o cachorro, o gato, o passarinho. Mas está falando do ser humano. Não temos que lutar contra o ser humano. O chefe se levanta contra o empregado não ora. Ele não ora. Ele fica com raiva. Ele pouco lê a Bíblia. Quando o chefe grita, ele grita também. Demissão. Cadê a resposta branda? Não tem, essas armas ele não tem. Tem marido que não tem essa arma, tem mulher que não tem essa arma, tem empregado que não tem essa arma. Chefe então nem se fala. A resposta branda diz: quem vai dar atenção a essa simplicidade? O corpo humano é o lugar preferido de demônios. Vocês já leram na Bíblia que Jesus expulsou uma legião de demônios de um só homem, sim ou não? 6.000 demônios. 6.000 demônios. Aproximadamente, ou 1, ou 2, ou 3 a mais. 6.000 é a palavra exata, legião. Quanta gente, irmãos. O demônio encontra espaço, encontra até no coração para o combustível do ódio, encontra na cabeça para planos que vão destruir, separação da família, destruição, vou fazer, vou acontecer. O coração, os pensamentos, as vontades. O demônio quer corpos, enfermidades. Como os espíritos de enfermidade amam, como eles adoram corpos. Eles querem corpos. Impressionante o que acontece nos nossos dias. Até isso. E as pessoas não estão percebendo. Volta e meia se escuta falar que alguém está desesperado, que o cachorrinho está com câncer. Você diz: o quê? Olha, vamos desculpar, irmãos.
Mas quando não havia essa idolatria com animais, não se ouvia falar disso. Difícil que um cachorro ficava doente. Difícil. Cachorro hoje tem ração, tem tratamento. Se é cachorro de rico, tem hotel 5 estrelas. Tem plano de saúde. Sabia que tem plano de saúde? Tem plano funeral. Tem. Como os espíritos de enfermidade procuram corpos. Mas, né, irmãos, é tanta distração na internet. Cadê tempo para encher o coração de fé, lendo as curas dos evangelhos, contemplando Jesus operando, contemplando o Calvário, como Paulo disse, não é? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os cristãos hoje não levantam altares. Deveriam levantar um altar de oração. Ter no coração esse altar preparado. E oferecer o seu holocausto de oração todos os dias. Todo dia eu vou oferecer meu sacrifício de amor a Deus, a minha oração. Aí ora para ter comunhão, ora para adorar a Deus, ora para fazer pedidos, ora para abençoar pessoas, ora para interceder, ora pelo seu bairro, ora pelo... Mas não tem tempo, a internet não deixa, né? Não aprendem nem para a própria vida. Pessoas que estão há anos nas igrejas com a vida toda destruída. Misericórdia. Abraão era homem de oração, de sacrifícios a Deus. Jesus fez o grande sacrifício, mas a oração ele não aboliu, não. Jesus não disse, eu orei por vocês, eu oro e vocês não precisam mais orar. Ele intercede pelos santos. Diz a palavra que pelo seu povo ele intercede. E nós intercedemos pelos que estão no mundo. Mas ele não aboliu as orações, pelo contrário, reforçou. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, reforçou isso. Irmãos, quando o cristão, ele realmente leva uma vida com Deus a sério, é de Jesus de verdade, é um praticante da palavra de Deus, quando leva uma vida de oração, por mais que os familiares murmurem, que resmunguem, que joguem contra, ali há um poder extraordinário para o Espírito Santo trabalhar, vai ser uma referência para aqueles familiares. Uma referência. Um dia desses, um obreiro nosso, um dos nossos obreiros, um jovem, estava dizendo, pastora, olha como as coisas acontecem em família. A minha família é muito unida, graças a Deus. Ele disse, graças a Deus. Mas, desde que eu e a minha esposa nos convertemos, que a família, críticas. E aí, porque em determinadas celebrações, eles programam algumas celebrações, como por exemplo, data de aniversário de uma pessoa que todo mundo celebra, tarará, aí é um domingo. Não, domingo nós estamos, mas é um churrasco, todo mundo vai se reunir cedo. Não conta com fulano e com a fulana que vão para a igreja. Aí tá. Aí passou por uma dificuldade e precisou de determinada coisa e só ganhava não. E até tinha direito, só ganhava não. Recebia não. 3 vezes tentou conseguir a coisa e não conseguiu. Veio bater aonde? Pois é. Veio conversar pessoalmente. Não, sei que você é homem de Deus, você ora. Será que você pode orar? Disse, pastora, quem mais criticou a minha esposa, principalmente por causa dessas situações de domingos ou um dia especial na obra de Deus. E aí disse, eu não podia ficar calado. Eu disse, está vendo? Por que você está me pedindo oração? Porque você está vendo a minha vida, né? Porque você sabe que Deus me abençoa,
Então você crê que Deus me escuta, né? Interessante, né? Pois é. Sabe por que Ele me escuta? Porque eu levo a sério. Eu coloco Deus acima de tudo na minha vida. Eu descobri o sacrifício de Jesus. Eu não brinco com Ele. É por isso que está me pedindo oração, né? Porque você sabe que Deus me atende, né? Ele me atende não é por mim, não. Sabe por que Ele me atende? Por causa da palavra dEle. Esse pastor, eu preguei. Nunca quis ouvir. Falei, o compromisso de Deus é com a palavra, mas a palavra dEle está no meu coração. A palavra diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que domingo de manhã eu estou na igreja. Eu estou oferecendo meu culto, eu e minha família, ao Senhor. Porque Ele tem que estar acima. Se Ele não guardar a minha família, eu não posso. Então eu devo colocá-lo acima da minha família. Pastora, ficou sem graça. Falei, mas pode ficar tranquila, eu vou orar. Pastora, orei sério. Derramei meu coração, tudo em Senhor, agora eu não posso me decepcionar. Não é por ela, pela tua palavra. Falei de Jesus. Senhor, opera. Orei sério, tal. Invoquei o poder de Deus para abrir o caminho dela. Pastora, me ligou de volta. Deus te atendeu, eu consegui. A família nunca vê o cristão orando. Tem cristão que tem vergonha. Tem cristão que não quer aborrecer ninguém. Tem cristão que não quer deixar aquele momento para se trancar no quarto, para conversar com Deus. Não criou o hábito da oração. Ou a oração não é mais importante que as outras coisas. Abraão foi um homem de oração. Agora, uma coisa que a gente tem que observar hoje. Vai comigo em Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em... Que coisa linda, né, gente? Vai. E disse Abraão ao seu servo, dá uma paradinha que isso é muito importante. O nosso foco agora é esse servo. O que seria um servo nos nossos dias? Equivalente, naquele tempo havia escravos e servos. Empregado. Servo seria equivalente ao empregado. Escravo era escravo. Era propriedade. Vai. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Isso aqui era um pacto, não existia cartório, tá, pessoal? Tá bom? Isso aqui é o acordo. Isso aqui é o contrato. É o acordo. Para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para fazer uma observação importante. Tem muita gente que nos assiste, pessoal, que nos assiste pela internet, não sei se todos sabem, aqui também. No Novo Testamento, Jesus proibiu o juramento, quem sabe? Proibiu. Por quê? Ele não veio ao mundo? A palavra não nos foi dada? A palavra de Deus pode mentir? Então, quando se fala, o cristão que tem a palavra dele tem que ser levada a sério. Então, não precisa jurar. Não deve. Tem gente, juro por Deus. Deus proibiu que jure. Juro pela minha mãezinha. Deixa sua mãezinha quietinha. Não mete sua mãe no meio. Continuando. Versículo 4, vamos repetir aqui. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho. Olha a missão que esse servo está recebendo.
Ele vai para uma terra distante, na parentela de Abraão, para trazer uma moça para casar com seu filho. O que significa isso de parentela aqui? Significa da família de Deus. Eles eram familiares de sangue, mas para nós significa família de Deus. Versículo 5. Disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Ou seja, não quero meu filho de volta naquela terra. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e me falou e me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então aqui está o acordo. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. Dá uma paradinha. Ah, pastor, eu já ouvi falar que o camelo, ele dobra o joelho para descansar. Será que essa foi realmente a intenção do servo do Abraão? Então vamos ver se foi essa a intenção. Eu vou reler o 11 e vou emendar com o 12. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, faze beneficência ao senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu senhor. Dá uma paradinha. Caramba, peraí, ele não é um servo? O que dissemos? Servo não seria equivalente ao empregado? Ele está orando, o servo está orando, irmãos. O servo está orando. O servo está orando. Ele vê Abraão orar. Ele sabe que o seu senhor, o seu patrão, o seu amo, é um homem de oração. Você observa que ele ora, direcionando a oração ao Senhor de Abraão. Ou seja, meu Senhor ora, então eu estou orando para o Senhor fazer beneficência a Ele. Vai comigo de novo, observa comigo, versículo 12. E disse: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao Senhor Abraão. Dá uma paradinha? Eu li correto? Não. Ao meu Senhor Abraão. O servo está orando a Deus, pedindo bênção para quem? Para o Senhor dele, Abraão. Esse servo sabe que Abraão tem em Deus o Senhor da sua vida. Ele está indo amando de Abraão, mas ele sabe que ele só vai receber uma bênção, que ele vai levar a moça escolhida por Deus, se Deus operar.
o servo de Abraão está pedindo esposa para o filho do seu patrão, do seu senhor. Isso te diz alguma coisa? Seus parentes contemplam você como homem de oração? Sua família contempla você como mulher de oração? Porque é muito fácil quando alguém tem lá leva uma pancada do capeta, ligar, ora por mim, você vai na igreja, leva o meu nome lá. Uma coisa é dizer, você vai na igreja, bota o meu nome lá. Outra coisa é, você ora por mim? Está dando para a gente pensar? Um servo numa época dessa, num tempo desse, ele recebe a missão, o que ele deveria pensar? Ué, meu senhor, meu patrão me mandou, meu chefe, vou lá na terra dele, a moça mais bonita que apresente ser prendada, eu vou trazer. Ele não confiou no seu eu. Ele não colocou os seus conhecimentos acima da dependência de Deus. Mas com quem será que ele aprendeu a orar? Se ele é um servo. Servo faz o que o seu senhor manda. Tinha que cumprir tudo. Aquele horário não era só carga horária como hoje, não é? Questão trabalhista, direito trabalhista, não. O servo naquele tempo ficava a serviço 24 horas. O senhor acordava de madrugada, lá estava ele atento. Dependendo da proximidade, ele era o mordomo da casa, tinha tudo nas mãos. Ele ora porque ele sabe que o seu Senhor ora e tem em Deus o Senhor da sua vida. Ele ora porque ele vê Abraão orando. Tem familiares, irmãos, que vê tudo no familiar, que é de Jesus. Vê que ele vai para a mesa almoçar com o celular aberto na internet. Vê que ele está o tempo todo ocupado, mas a internet está diante dele. Fala, conversa, entende de tudo. Tem gente que é uma coisa impressionante. Entende de tudo, tudo das mídias sabe, todos os acontecimentos de momento sabe. Quem é o jogador mais famoso, quem fez o maior número de gols agora, este ano. Meu Deus, quem ganhou o campeonato tal, nas Olimpíadas, quem é o maior nadador, quem é o maior surfista, quem, sabe tudo, sabe quem é cada presidente de todos os países, tem o maior orgulho em falar as capitais, mas não sabe como um anjo de Deus trabalha pela palavra, não sabe, não tem uma arma que pode preservar o seu casamento, impedir uma explosão, que pode impedir a torrente de derrubar a sua casa, de destruir a sua vida. Um espírito de enfermidade arrebentar. Parou por aqui? Não. Lá vai. Dá uma paradinha. E pastora, os camelos estão junto à fonte, estão descansando. Você observou? Camelo, quando está cansado, ele dobra os joelhos sem precisar ninguém mandar. Foi o servo que colocou-os de joelhos, fez eles se ajoelharem. Lê o versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Dá uma paradinha. Ele fez os camelos dobrarem o joelho. Foi lá em cada um, pode dobrar o joelhinho, porque este servo aqui vai orar a Deus. Vocês estão diante dele. Eu tenho uma membro aqui, que quando começa a música, estou seguindo a Jesus Cristo. A televisão está ligada? 3 cachorrinhos correm, pulam no sofá e ficam sentados do lado para assistir o programa. Conhecem a música. Gostam de ficar do lado dela. Escutaram a música, sabem que ela vai sentar e ficam assim para a televisão. Assistem o show da fé.
Lindo, né? Estou brincando, não. Continuando, vai. Versículo 15 agora. O encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: olha, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: quem lê comigo? Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Dá uma paradinha. Há duas espécies de camelos no deserto, mas tem uma espécie que é da cidade, que eles andam em trajeto curto. Então são os camelos da cidade, bebem menos água porque estão na cidade. Mas um camelo que faz viagem, que passa 20 dias viajando, até mais, ele bebe até 200 litros. São 10 camelos, eu fiz a conta do total. São 10 camelos, fala 10 camelos. 10 camelos. 10 camelos a 180 litros cada um, 1.800 litros. 200 litros cada um, 2.000 litros. Uma caixa d'água de 2.000 litros. 10 camelos. Eu queria ouvir um amém das mulheres, bem alto. Amém. Você já deu água para os seus camelinhos? Seu marido está cansado, não quer comer, quer tomar um suco, mas ele quer um suco batido no liquidificador. Suco natural. Esse tem já foi mal. Tem. Vamos fazer. Quero suco de goiaba. Não, peraí, tem goiaba no quintal. Ah, marido, por favor, tem suco de garrafinha na geladeira. Vai lá. Você não dá um suco pro seu camelinho. Vocês estão entendendo? 10 camelos. Mas qual foi a oração que ele fez? Foi exatamente essa. Bonita ela é. Sai aquela moça formosa e diz a palavra, bonita, virgem. E aí, olha só, ele disse, aquela a quem eu pedir água, e ela me der água e oferecer água para os camelos. 10 camelos chegados de viagem, estão com muita sede. E ela dá água, ela tira a água do poço para 10 camelos. Volta no versículo 19. E acabando ela de dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de... Está vendo, irmãos? Até que acabem, e ela fez. Mas se você observar a oração que ele fez, vamos lá, deixa eu ver aqui. Versículo 14, volta no 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para eu beber, ela disser, vai, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência. Então, o Espírito de Deus inspirou a moça, ou ela já é realmente
solícita, já é uma pessoa agradável, é uma menina, uma moça muito batalhadora. Ela é batalhadora, ela não tem preguiça nenhuma. Então, quando ele pede água, ela olha os camelos, sabe que chegaram de viagem. Não, eu vou dar água também para esses bichinhos. Bichão, camelo enorme. 10 camelos. Mas ele orou. Por que ele orou se ele é um servo, irmãos? Porque ele tem um exemplo dentro da casa. Às vezes o cristão perde, irmãos, porque a família... Todo mundo pensa, não, eu oro por eles, eu oro no meu cantinho, Sim, oração é secreta, mas a família contempla, sabe que é de oração. Pensa nisso, por favor, porque eles vão aprender, ainda que inconscientemente vão aprender. Mas e aí? Aí o Isaac recebe essa maravilhosa moça, casa-se com ela, só que vem um problema, ela é estéril. Ela é estéril. O Isaac é o filho do Abraão, a quem o servo foi buscar a esposa. Esse filho chama-se Isaac, é o Isaac, o filho da promessa. E aí, será que Abraão contempla o seu pai orando? Será que o pai é uma escola para ele? Será que ele cresce observando que o pai ora? Capítulo 24, versículo 63. Quem lê comigo? Gênesis 24, 63. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. E viu. Agora olha o 64, Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo. O que Isaac tinha acabado de fazer antes de pôr os olhos na menina? Orar. Ele orou. Antes de pôr os olhos na moça, a escolhida, que Deus escolheu atendendo o servo. Atendeu o servo orou, o empregado orou. Deus atendeu o pedido do seu patrão. Ele orou. Agora o filho é um homem de oração. Meu Deus! Agora vamos lá? Ele casa com Rebeca. Só que ele não sabe. E agora? Entra ano, sai ano e não vem um bebê. Eles querem filhos. Entra ano, sai ano e não vem um bebê. Eles querem filhos. Isaac vai brigar com ela. Tá vendo? Ele vai duvidar do servo do pai dele. Não, ele não escolheu direito, não. Ele amou a Rebeca. A obra de Deus foi perfeita, mas ela era estéril. Caramba, o que Isaac vai fazer? Ele vai se conformar. Fazer o quê? Imagina, não tem clínica de fertilização, não tem tratamento de fertilização, não tem tratamento nenhum dentro da área científica. Ele vai fazer o quê? Se conformar? Não vai não. Gênesis capítulo 25, versículo de número 19 a 21. Quem vai comigo? Gênesis capítulo 25, versículo de 19 a 21. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. Versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você diz aí, glória a Deus, que bonito. Isaac brigou com ela? Isaac orou. Isaac entrou em depressão? Não, Isaac orou. Isaac saiu chateado falando para os seus amigos? Não, Isaac orou. Diga, Isaac orou.
Por que será que Isaac logo se pôs a orar quando algo não estava bem? Porque ele teve o exemplo em casa. Seu pai foi um homem de oração. E você? E eu? Conversa à frente. Pai, que coisa linda. Isaac orou insistentemente por Rebeca, sua mulher, para que o Senhor abrisse a maternidade a ela. Ela era estéril. O Senhor operou um milagre, mas Isaac orou insistentemente. Não foi uma oração, não foi um momento. Sabemos que o Senhor pode tudo. O Senhor pode, num momento, abrir o mar vermelho, abrir as portas. Mas nós contemplamos, Senhor, Isaac orou insistentemente. E diz aqui, o Senhor ouviu as suas orações. Que coisa linda. Pai, muito obrigada. Nosso Deus, o Senhor é maravilhoso. Que ensinamentos tão lindos, tão gloriosos, tão ricos. Ah, Jesus, como se perde tempo nesses dias. Quantas distrações e embaraços têm impedido o Senhor de operar a comunhão do Teu Santo Espírito, as orações. Pai, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém.